Olá, amigos da Santa Cecília TV. Começa agora a segunda temporada do Releitura. Programa que traz sempre bons convidados, bons papos, personagens sempre interessantes, como é o caso do nosso convidado de hoje, o arte educador Renato de Renzo. Renato, seja bem-vindo. Que bom, que legal. Obrigado pelo convite. Sempre que se ouve falar em Renato de Renzo, a primeira coisa que vem à cabeça é a história do Anchieta. Eu queria que você rapidamente contasse um pouco do que foi isso daqui, para quem não conhece a tua história e a história do Anchieta. O Anchieta é bastante interessante, porque é um lugar dentro da cidade. É um hospício dentro da cidade. Bem diferente dos hospícios que tem por aí, porque geralmente ele é à margem da cidade, está fora da cidade. E aí a Casa de Saúde Anchieta, ela estava exatamente ali no Canal 2, perto da Beira de Campo, perto do Campo dos Santos, aquele pedaço. Então ela está dentro da cidade, faz parte da cidade. Nos 80, né? E era para ser uma casa de saúde. Era para ser uma casa legal de tratamento da saúde mental, da psiquiatria, né? Até porque quando aconteceu a intervenção em 89, e assim logo depois eu estava lá, vim a trabalhar junto com o Anchieta, nós encontramos coisas interessantes. Por exemplo, máquinas de cinema. Então nós tínhamos na ala masculina e na ala feminina, nós tínhamos telões pintados na parede e tinham sessões de cinema. As pessoas contavam, os internos contavam das sessões de cinema. Contavam que no sábado acontecia um sarau e vinha uma senhora tocar um piano. Eu vim a conhecer, inclusive, isso. E na época foi bem engraçado, porque assim, eu levava minha filha, tocava lindas canções, não sei o que, não sei o que lá. Ela só sabia algumas, né? Então tocava sempre a mesma. Até que um dia eu falei, eu também teria expulsado, eu teria ficado louco. A mesma canção todo sábado não dá. E foi assim, é um prédio que encontramos ainda um desenho de uma lanchonete no último andar, né? Que já não existia mais. Então, provavelmente foi um local bolado, projetado para ser... Com boas ideias, né? Boas ideias. Como é que funcionava na prática? Mas ali, naquele momento da intervenção, só para resumir, tinham 600, quase 700 pessoas num lugar para 180 pessoas. As pessoas estavam tipo ratos jogados um em cima do outro, as pessoas sem roupa, sem tratamento definido para quem era o quê, eletrochoques punitivos, as pessoas tomavam banho de mangueirão no pátio. Então era um lugar que era, na verdade, um desprezo, era um grande depósito. Basta ver que na época foi batizado de a Casa dos Horrores. Como em outros hospitais também no Brasil, que também tiveram condições de a gente invadir ou de entrar para conhecer, eram verdadeiras casas de horrores. As pessoas estavam jogadas, trancafiadas, esquecidas em quartos, esquecidas em celas fortes, como eles chamavam, né? E o eletrochoque punitivo, que era terrível, quer dizer, qualquer pessoa podia te mandar para a sessão de eletrochoque. Não era o médico, não era uma pessoa especializada, mas uma pessoa, por exemplo, que tivesse com a obediência do hospital. Mandava para um eletrochoque. Então era punitivo realmente, né? E era essa a cara, era esse o jeito que estava o Hospital Psiquiátrico de Santos. E na semana da intervenção, que foi lá por volta do dia 3 de maio, tinha acontecido uns suicídios lá. Tinha acontecido que as pessoas apareceram penduradas, mortas, 2 ou 3 pessoas. E aí, na época, se falou, olha, em nome da dignidade, intervenção municipal. E foi o que aconteceu, uma intervenção municipal. E de lá aí mudou tudo, né? Porque, na verdade, aí foi colocada uma equipe multidisciplinar para poder organizar o hospício, mas para fazer a reforma psiquiátrica. Quer dizer, para você desmontar, você precisava montar, porque do jeito que estava desmontado da forma pior possível. Então foi preciso, em determinado momento, você devolver o banho quente, chuveiros, os quartos, quem era quem em cada quarto, os medicamentos, você eliminar esse eletrochoque, as celas fortes. Então, quer dizer, você precisava ter um hospício, uma casa do cuidar, no mínima, para depois você poder pensar numa reforma, essas pessoas saírem e irem para bairros, irem para suas casas, suas residências, encontrar a família dessas pessoas, etc. Né? Quais foram as suas primeiras ações ali dentro? Então, eu fui chamado pela Thelma, né? Eu fui chamado ali meio que sem querer, vamos dizer assim. Na verdade, na hora que aconteceu a intervenção, eu não estava em Santos, embora seja de Santos, eu morava em São Paulo, e eu recebi uma ligação de uma médica psiquiátrica que conhecia
ou de alguma forma o que eu desenvolvia junto a alunos, junto a escolas, junto a grupos teatrais, essas coisas. E aí falou, olha, eu acho que eu tenho a pessoa que a gente está precisando agora, uma pessoa que tem uma dinâmica de grupo, tem um pensamento de operativo, fazer as pessoas operarem suas vidas, etc. Né? E aí eu recebi essa ligação. Então foi muito interessante, porque eu vim a Santos e eles não sabiam que eu era de Santos. Então a primeira coisa é contar para você o que é Santos. E eu era um santista daqueles de família tradicional de Santos, né? Daquele que estudou em colégio santista durante a vida toda e frequentava, inclusive, a residência, a minha residência de infância era próxima à Anchieta, que era na Princesa Isabel, que era a Rua do Santos. Então eu conhecia a Anchieta de andar até de bicicleta no bairro. E era aquela curiosidade das crianças, o que tem aí dentro, o que se esconde aí dentro, porque a gente via roupas, às vezes, caindo da janela, gritos e tal, então sempre teve essa curiosidade. E aí, então, é interessante outras pessoas virem falar de como é que é a sua cidade, como é que está, e o que tinha acontecido, etc e tal. E eu vim somente para ser voluntário, na verdade, porque era um pouco isso que eu imaginava, né, que iria acontecer. Mas logo nas primeiras semanas eu percebi uma carência enorme e já naquela semana o próprio diretor do hospital falou, não, você precisa ficar e tal, e eu acabei ficando e me internando no Anchieta. O mais interessante é que eu falo que assim, quando me perguntou isso, eu falo sempre que eu vim, na verdade, cumprir a profecia de um colega. Que a gente andava de bicicleta, eu e um colega da infância, e ele falava assim, do jeito que você é, um dia você vai acabar aí. Então eu falo assim, eu vou fazer jus a essa brincadeira e vou acabar no Anchieta. Então foi muito interessante isso de poder vir por outras vias. Eu tinha um trabalho em São Paulo, junto com fábricas e junto com operários até, porque eu venho da década de final de 60 para 70, então ainda pega um pouco da ditadura e vem do teatro e das invasões com a censura, proibindo peças, mandando todo mundo sair fora, aquela coisa toda, né? E eu tinha uma coisa que eu e um amigo frequentavam, íamos até o Juqueri, Franco da Rocha, fotografar os loucos, e na semana seguinte a gente voltava com retratos e entregava para essas pessoas, e essas pessoas ficavam super felizes. Tinha uma manifestação outra quando você entregava um retrato e se via ali, tinha uma outra intervenção na vida dessas pessoas, né? Então eu tinha um trabalho dessa forma, tinha um trabalho junto com prostitutas, junto com favelas, eram coisas assim que acabavam de alguma forma, eu queria na verdade mostrar que a arte não servia somente para decorar apartamentos, já tinha uma outra função. Essa era o grande trabalho, era o grande fio condutor. Então, quando veio esse negócio do Anchieta, foi legal, porque eu falei, poxa, tá aí um trabalho onde a arte pode ser o grande fio condutor, né? Então, a minha entrada foi interessante. Na época, eu falei, olha, eu preciso conhecer antes de qualquer projeto. E que língua tem essas pessoas, o que eles falam. E eu tinha cabelo comprido na época e tal, e quando eu entrei foi muito interessante, porque eles acharam que era Jesus Cristo entrando no hospício. Que tinha mesmo cabelo compridinho, barba e tal, então tinha aquela imagem, o retrato de Jesus Cristo e tal. E você não vai falar pro louco, não é Jesus Cristo, não tem como. Mas eu fui salvo porque uma das usuárias ali na hora abriu um clarão e falou assim, não, ele não é Jesus Cristo. E aí, como você sabe e tal? Aí ela gritou, né? Eu transei com Jesus Cristo e não é ele e tal. Então foi fantástico, foi uma entrada maravilhosa, onde a loucura acabou de alguma forma mostrando a linguagem que ela tem, essa liberdade, essa expressão toda pura, né? E que é uma linguagem muito do interior, né? Do interior da pessoa, isso é expressionista pra caramba, eu achei isso muito forte. E aí eu comecei a conhecer o hospício, e conheci por esse lado do teatro. Foi quando eu encontrei um rapaz também interno, muito grande, e perguntou, você veio fazer o que aqui? Eu falei, teatro, e ele falou, o que é isso? Atrás dele tinha uma televisão. E aí eu falei, novela. Nessa hora que eu falei novela, aquela figura enorme se derreteu inteira e falou, eu adoro isso. Eu amo novela. Aí eu falei, pois é, então. Aí eu queria fazer o papel do Papa. E aí nisso já um outro rapaz estava do lado, um negro, alto, grande, forte, falou assim, eu quero ser o pirata. E aí isso é fantástico, né? Essa questão do bem e do mal, né? Essa questão do Deus e o diabo. E aí, qual era a história? A história é que o diabo, o pirata, invadiu o Vaticano e roubou todo o dinheiro do Papa e foi embora numa grande navegação e tal. Assim. O final da história foi fantástico, porque o final da história foi
a divisão do dinheiro, o Vaticano na lona e o Papa indo para um lado e o diabo para o outro. Então foi uma coisa perversa e muito divertida e muito gostosa. E aí foi o grande mote de eu perguntar, vocês querem fazer esse tipo de coisa? Segunda-feira eu estou aqui. E assim eu entrei no hospício. Segunda-feira foi a loucura total. Porque na sala de recepção, onde a gente guardava bolsa, carteira, essas coisas no armário, as pessoas estavam assim, os técnicos, né? E eu, o que está acontecendo? Eu falei assim, tem um monte de louco encostado numa parede. E eu falei assim, é que eu combinei. Aí o pessoal riu de mim. E quando eu cheguei foi uma baita de uma festa. As pessoas estavam na parede esperando para fazer aquilo, né? E então, fantástico que entrou não pelo medicamento, não entrou pela injeção, não entrou pelo doutor, não entendeu pelo prontuário, mas sim pelas pessoas, pelo olhar, pelo carinho, pelo toque, que é o que o teatro faz muito bem, né? E aí a gente começou ali, então, uma série de eventos com eles, que foi modificando. Por exemplo, a questão da higiene foi maravilhosa, porque só pelo fato de estarem homens e mulheres juntos, que isso era proibido em qualquer hospício do Brasil, ali eu conseguia fazer isso, e poder tocar no outro e tudo mais, fez com que essas pessoas quisessem tomar banho, quisessem colocar um perfume, cortar a unha, estar com a barba feita. Então, o próprio estar junto e fazendo alguma coisa junto com o outro fez com que as pessoas tivessem a vontade de estar com uma roupa limpa, com uma higiene melhor e etc. Uma outra modificação é que tinha um sino enorme que chamava as pessoas para comer. E isso atrapalhava a sessão de teatro. Então foi pedido para arrancar o sino e colocar um relógio. Entendeu? Então foram pequenas modificações que eram extremamente grandes e significativas para caramba, que mostravam exatamente uma construção da vida, a reformar a vida, ser outro naquele momento. E isso era em todos os momentos. Eu ficava muito tempo lá dentro. Ficava de manhã, das 7 da manhã até o último dormir, porque eram muitas atividades, atividades que eu digo não eram oficinas, mas eram encontros, eventos pessoais. Isso era muito forte, muito importante. Eu tinha uma coisa de à noite, depois do jantar, levá-los para uma sala que era considerada antigamente era o salão universitário do hospital, e apresentar uma coisa nova. Eu apresentava um livro, entendeu? Então eles se apresentavam, tinham homens e mulheres, sempre mudavam os grupos e tal, e eu trazia um livro de artes, eu trazia um livro com muita gravura, né, que pudesse provocar desejos, né? E eu lembro até hoje quando eu levei o Picasso, um livro enorme do Picasso, e no que estamos vendo o Picasso, um deles para e fala assim, aonde ele está internado? E é assim, não, ele não está internado, ele é um artista, ele é um pintor e tal, sei que lá. E aí eu perguntei para mim, por que você acha que ele está internado? Aí ele responde, porque quando eu fico louco, alucinado, eu vejo a cidade desse jeito. E mostrou o quadro, a fase cubista de Picasso. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Qual é o olhar do louco, né? O que você vê? Ele mostrou via os quadros do Picasso. Foi maravilhoso. E eram essas transformações importantíssimas para você falar que eu posso desmontar, fazer as pessoas voltarem, desejar vida outra vez. A loucura tem isso, né? Eu reconheço que você é louco porque eu sou direitinho, eu sou normal. Então esse julgamento é perverso, né? Eu sou a lata do lixo de uma família, eu sou a lata de lixo de uma sociedade, eu sou a lata de lixo de um comportamento, né? E aí era um pouco isso que a gente estava ali, essa sensibilidade sendo punida, essa verdade sendo castigada, né? O Releitura está conversando hoje com o Renato de Renzo. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com Releitura, hoje conversando com o Renato de Renzo, arte educador, criador do projeto Tantan. Renato, estávamos falando no final do último bloco de como a arte começou o resgate de todos aqueles loucos do Anchieta e tal. Uma outra coisa que é bem icônica desse período é a Rádio Tantan. Opa! Como começou ali a rádio, depois... Como é que foi esse processo para chegar até a rádio? É muito legal. Eu já tinha feito algumas experiências com rádio recreio. Quando eu dava aula, eu construí rádio com os alunos na hora do recreio, até porque todas as escolas têm um microfone, né, para chamar aluno e tal, né? Então eu aproveitei essa coisa do microfone que chamava aluno para colocar os alunos até para falar poesias ou falar sua produção.
e até para fazer brincadeiras ou até tocar músicas legais e tal, né? Ficou um recreio melhor, né? Sem ser o recreio dirigido, mas o construtivo, que pudesse construir coisas, outras pontes, né? Então eu já tinha tido um pouco dessa experiência quando lecionava. Mas aí quando eu cheguei no Anchieta, uma das primeiras coisas foi exatamente essa questão da comunicação. Porque a comunicação ali não é terapêutica não, a comunicação ali é política, né? E aí a gente começou com o jornal Tantan, e que era um jornal com as notícias vinham feitas por eles, ainda com máquina de escrever, e com os erros presentes e tudo mais, né? E que logo de cara, assim, uma das matérias foi uma época que a gente ganhou uma quantidade de filé mignon de um açougue que não tinha nota e tal, comemos o dia inteiro filé mignon e tal, e no dia seguinte veio a retirada do filé mignon. E a primeira edição desse jornal vem O Boi Deu Bode, contando a história da carne do Anchieta. Então era muito bacana, era uma produção assim. E aí nós fizemos a primeira TV Tantan. Veio um grupo de São Bernardo e vamos fazer a TV Tantan e nós colocamos, eu falei, ó, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, essas pessoas pegaram o microfone e foram apresentando o Anchieta para fazer um documentário. Esse documentário, inclusive, ganhou um prêmio em São Bernardo, de melhor documentário. Então foi mostrando o Anchieta via o olhar de uma pessoa que já foi interna. Foi muito bacana e tal. Então, eu já sabia de algumas figuras que falavam e tal. Aí, eu consegui ganhar um aparelho 3 em 1, montei numa salinha, montamos um estúdio mesmo, casca de ovo, tudo bonito e tal, não sei o quê. Um 3 em 1, um microfone e 32 caixas de som pequenininhas espalhadas no pátio todinho do hospício, não é? E aí fizemos a estreia, e aquilo funcionou maravilhosamente bem. Pô, o pessoal começou a querer ouvir a rádio, dar sugestões. Então a gente entrava no ar às 8 da manhã, com esporte, com o Roberto Carlos, com entrevista, com tudo. Quem visitava no hospital a gente ia dentro do estúdio para falar, e etc. Até que chegou um belo dia. Isso foi muito rápido. Uma senhora perdeu uma carteira dentro do Anchieta. E aí alguém falou assim para assim, anuncia na rádio. E aí foi muito engraçado, porque o menino que estava naquele momento falou, vamos anunciar na rádio. E anunciou. Atenção, você quer. Rapaz, em menos de segundos apareceu uma mãozinha na janela com a carteira. Eu falei, gente, esse negócio quase que Marconi. Esse troço funciona. Não é que nem quando ele olhou a caixa, né, o Marconi. Esse é o rádio. Então, eu pirei. Eu falei, não, isso tem que ir pra rua. E na época foi exatamente isso que falaram para mim. Você tá pirado, você pirou. Agora você tá pior que os loucos. Porque imagina que alguém vai aceitar. Eu falei, não, eu só quero a permissão de fazer. Não, você tem a permissão que você quiser. Então aí eu fui. Fui falar com as pessoas de rádio. Marquei a hora e fui. Fui na Rádio Universal na época. E o Gilberto, que era o diretor-geral, falou, não, você pode fazer e tal. Vamos fazer o seguinte, 3 meses e tal, né, para ver, né, sei que lá, eu te dou um horário de meia hora, à tarde e tal. Eu falei, beleza, tudo bem. Então aí quando eu voltei para o hospício, eu chamei algumas figuras e falei, nós vamos ter uma rádio, a Rádio Tantan. E aí eu gostaria que vocês fossem os locutores da rádio. E aí, mas é uma rádio cênica, eu queria que vocês tivessem toda a proteção do mundo, que vocês pudessem brincar à vontade e tal. Então vamos pôr uns personagens. E aí aconteceu assim. Então, o cara que se chamava Carlos Alberto foi batizado, ele quis o nome de Marcelo Bruno, em homenagem aos surfistas. O outro quis ser o Billy Paul, o outro quis ser... E cada um teve um nome, Alisandro Crécio. Então, cada um tinha um nome. Madame Butterfly, que até hoje tem um programa, que é um menino fantástico aí, que tem um programa dele pessoal. E assim a gente foi criando as personagens e no dia tal... durou 9 anos. E ficamos 9 anos no ar. Está no ar, Rádio Tantan, um programa do tamanho da sua loucura! Está no ar mais uma vez, a minha, a tua, a nossa Rádio Tantan, um programa do tamanho da sua loucura, da 1440 kHz, para o programa, é isso aí galera, 11h30. Passamos de um programa de meia hora para um programa de 1 hora diário. Você sabe que é bala, não é? Saímos da Universal, convite da Rádio Clube de Santos, que é a 4ª AM do Brasil, que era a 4ª AM do Brasil, com uma potência enorme. Fomos para a Rádio Clube de Santos, que é aquela que tinha programas de auditório, e segundo o seu Brito, que foi o presidente lá há muitos anos, falou assim, vocês resgataram o programa de auditório, porque no horário do programa ficava lotado de gente querendo ver de perto o programa, não é?
Um programa que recebeu o Cacete Planeta, recebeu o Homem do Sapato Branco. Vocês estão ouvindo o Chacrinha? Como é que é o Chacrinha no filme? Alô, atenção, olha a buzina! Tá vendo? Então não sei, eu fico perdido. Rádio, Quer dizer, um programa super chique, as pessoas vinham de tudo que era lugar para conhecer o programa. Ficamos na Rádio Clube por muito tempo e depois fomos para Cacique Jovem Pan. Terminamos com a Cacique Jovem Pan. Mas no meio do caminho disso aí teve o convite da Jovem Pan de São Paulo para a gente fazer programa lá. Teve o convite da Gazeta de São Paulo para fazer um programa de sábado de 2 horas. O problema todo é que, primeiro, que a gente não era para fazer isso. Segundo, que isso necessitava de uma infra. E que a gente não tinha essa infra, a não ser que alguém construísse para nós, se tornasse profissional. Mas a verdade é que a gente estava fazendo uma conversa com a população que estava aceitando a pessoa diferente. Estava aceitando aquele que sempre foi excluído. Estava falando de exclusão. Estava falando, nós estávamos começando a falar de inclusão, que hoje é lei. Quer dizer, a gente estava ali começando uma coisa muito importante e que não era o alvo se tornar artista de rádio, né? Mas aconteceu. Nós fizemos 320 shows pelo Brasil, com tudo pago. Nós íamos de avião, quer dizer, era uma coisa louca. A gente chegava em cidades que tinha faixa na rua. Vem aí, sábado no Teatro Tal, a Rádio Tantã, lotado. Os meninos da rádio ganhavam um cachê alto, entendeu? Era tudo dividido com eles. Então, isso foi um momento muito forte. Veio gente do mundo todo conhecer. A BBC de Londres veio aqui. Nós tivemos em Santos o Félix Guattari conhecendo o projeto. Quer dizer, foi uma coisa extremamente importante. E quando a gente fala dessa importância e por que é importante existir o projeto Tantã, que tem que completar 30 anos, não é somente por uma vaidade minha, uma vaidade da Cláudia ou do pessoal. Muito pelo contrário, é histórico. É histórico. Nós trouxemos a Santos Félix Guattari, um filósofo francês, aqui na cidade para conhecer o projeto. Para saber como é que era, o que estava acontecendo. Nós trouxemos Rotelli, que é do projeto da Itália, do grande projeto da Itália, onde aconteceu a reforma psiquiátrica, que dizia assim, que bom que o mundo é redondo. Quando esgota de um lado, começa no outro, e assim a gente consegue girar. Quer dizer, então, foi extremamente importante. Nós conseguimos contaminar, no bom sentido, o mundo todo. Não é só Brasil. Mudamos a lei. O que serviu de exemplo para que a lei de Paulo Delgado passasse foi exatamente o modelo da Tantã, da Rádio Tantã. Porque precisava mostrar que isso era melhor. Quando mostrava não só o banho quente, porque banho quente é o que se exige. Não só uma comida melhor. Mas o quê? Que essas pessoas estavam pintando, que essas pessoas estavam voltando para casa, que essas pessoas estavam se arrumando, que essas pessoas tinham um programa de rádio, que essas pessoas estavam exatamente desejando uma outra coisa. E mais, tomando menos medicamentos, controlando as suas ansiedades, controlando a sua vida, administrando a saúde, que é o que falta hoje. A população saber administrar a sua saúde, porque senão nós vamos ter sempre hospitais inchados, filas imensas, porque as pessoas não sabem o que é saúde. Não é? Não entende saúde como felicidade, como possibilidades, oportunidades. Né? Então, era tudo isso que nós estávamos mexendo, provocando e etc. Nós começamos ali desmontando escolas especiais, somente com pessoas deficientes. Nós começamos a quebrar ali. Hoje é lei, todas as escolas precisam ter todas as crianças incluídas. Mas nós fomos os primeiros a mexer com isso, com o Carmelita, que tinha aqui em Santos, né? E outras escolas que a gente falava, vamos fazer parcerias. Esses meninos saem daqui e vão para outras escolas se misturarem, porque se mistura não é deficiência, se mistura talentos. A gente está chegando já na parte final do programa aqui. Queria falar desse espaço que a gente está aqui fazendo a entrevista. Holiday. Acontece de vez em quando o Café Holiday, agora com uma frequência menor, mas ainda acontece, né, Renato? E um espaço de inclusão, que é a culminância disso tudo. É bem legal, porque a gente precisa de um espaço para acontecer as oficinas, as atividades da Tantã. Mas a gente não queria uma entidade. A gente queria um lugar que é isso. É dentro de um centro de cultura da cidade. É um lugar onde as pessoas circulam, né? E tem a festa do Tantã, da Holiday, do Café Teatro Holiday, tem peças teatrais e tal. E também tem oficinas específicas de dança, teatro, artesanato, cozinha, o que for, para pessoas com necessidades especiais ou com deficiências mentais, ou cego, surdo, mudo, gordinho, magrinho, qualquer um. Porque a ideia desse projeto foi exatamente poder estar sempre misturando, poder estar sempre fazendo as pessoas
trocarem, né? Então, eu não sei quais são as necessidades de cada um, mas existem provavelmente necessidades especiais para todos nós, né? O que é ser especial? Então, essa ideia de ser especial, né? De você poder ter atenção, dar atenção, poder estar trocando o tempo todo. Então, mais do que ser a deficiência disso ou daquilo, é o ser especial. Isso é muito importante para nós. E é esse o espaço, que é esse local no canto do teatro, né? No canto da Secretaria de Cultura de Santos. A gente está aqui já há um tempo bom e é muito marcante. As pessoas vêm para cá e acabam, de alguma forma, também chegando juntos, se integrando, se tornando um membro desse espaço. Aberto para qualquer pessoa. Aberto, né? para qualquer pessoa. Entendeu? Queria falar um pouquinho de você, teu dia a dia, quais são os teus hobbies, o que você curte fazer além do trabalho? Eu gosto de fazer muitas coisas, né? Mas eu pinto. Né? Eu sou formado em artes e adoro pintar, então é uma coisa que eu faço, continuo fazendo, sempre fazendo uma aquarela, um desenho, né? Uma coisa desse tipo. Teve uma fase da minha vida que eu expus muito. Eu fiz MASP, eu fiz Bienal Internacional, né? Foi uma época de estudo, foi uma época que eu estava dedicado muito às artes plásticas, né? E aí isso é uma coisa que me acompanha, né? Então eu sempre faço uma coleção, uma série de trabalhos, né? São às vezes 5, 6, às vezes são séries de 12, 20 quadros, né? Em cima de um tema, em cima de uma proposta, que às vezes não é o tema que me interessa, mas sim a pesquisa de material, a pesquisa de papéis, a pesquisa de cores e tal. Então aí eu acabo de alguma forma desenvolvendo isso. Então é uma coisa que eu curto e é uma coisa que eu faço constantemente. Além das minhas pesquisas particulares, eu leio muito. Eu gosto muito de pesquisar, gosto muito de estar atualizado e de buscar, cruzar informações de grandes figuras e tal. Então é uma coisa que eu sou um rato de biblioteca, sou um rato de livrarias e tal. Eu sou meio que, estou sempre lá pesquisando e procurando coisas. Renderia uns 3 ou 4 programas aqui com o Renato de Renzo. A gente não falou da tua experiência com o Zé Celso. Vamos retomar esse programa num outro dia. Legal. Eu queria encerrar pedindo para você se definir. O Renato de Renzo pelo Renato de Renzo. Renato de Renzo é um cara legal, bacana, feliz, contente. Hoje muito preocupado com a sua aposentadoria. Hoje estou ali, eu acho que com esse projeto a gente conseguiu contaminar, no bom sentido, mais uma vez, isso. Muita gente, isso é muito importante. Eu fui pelo Brasil todo, até fora do Brasil, falando dessa experiência da Tantan. E isso é muito legal porque acaba, de alguma forma, motivando as pessoas. As pessoas sempre falam assim, quando a gente está muito desgastado, escuta você falar, a gente quer de novo fazer e tal. Então isso é muito importante, motivá-los, fazer com que as pessoas entendam como é esse processo, porque vai além da gente ter uma oficina de teatro, ou de dança, ou de pintura. Muito mais além. É outra coisa, o ser artístico é uma outra coisa, né? E é exatamente essa procura que a gente está o tempo inteiro, constantemente, procurando esse artístico de cada um, né? Que é livre das vaidades, livre dos ódios, livre do pessimismo e tudo mais. É uma coisa maior, de um espírito maior. E isso é difícil de a gente alcançar, um exercício praticamente diário, né? Constante e tal. Então, isso é muito legal e é bacana. Eu, de alguma forma, fui descobrindo isso no fazer, no dia a dia, né? Nessa coisa que eu fui fazer arte e sacar que arte não era para o meu prazer, não era uma coisa de exibicionismo, mas muito pelo contrário. Teria que estar a serviço do homem, né? E teria que estar embelezando o cotidiano do ser humano. E isso é uma coisa que eu acho legal, que eu tenho vários amigos artistas e às vezes não tem essa compreensão, mas que é uma coisa que a gente vai contaminando aos poucos. Mas essa compreensão eu acho legal, eu ter alcançado isso, ter chegado nisso. Perfeito. Conversou hoje com o Renato de Renzo. O espaço aqui do Holiday está aberto para quem quiser conhecer o espaço e o trabalho da Tantan. Fica aqui no 3º piso do Teatro Municipal Brás Cubas. Renato, eu agradeço demais a tua gentileza de nos receber aqui. Venha. O Releitura termina aqui, a gente se vê na próxima semana. Tchau.